Fala galera, me chamo Luan Meirelles, sou um dos fundadores da Helios Trade Brasil e vim aqui para dar uma super aula sobre o ouro, a commodity mais comercializada e mais valiosa do mundo. No mercado financeiro, a onça Troy é muito pesada, sim, e o market cap do ouro é muito grande. E sim, é um ativo muito operado no mercado forex por instituições e hedge funds. E por isso eu vim trazer uma super aula para te mostrar uma das coisas mais legais sobre esse ativo e uma ferramenta poderosíssima para que você opere ouro da melhor forma, chamada Market Profile. Fica nesse vídeo, assiste até o final e você vai receber um super conteúdo que eu tenho preparado. Só para lembrar, essa aula aqui é dedicada a Stetson Júnior, ele foi o que pediu essa aula, dando uma dica, e eu vou entregar uma super aula por conta desse pedido. E eu tenho certeza que vai ajudar tanto você quanto várias pessoas que operam. Muita gente já me mandou mensagem e falava, cara, eu tô ansioso para querer assistir essa aula. Sim. Agora, antes de a gente começar, rapidinho, se lembra que próxima semana vai começar a imersão Lucrando com Forex e Cripto? Você já se inscreveu? Creio que não enviei o link ainda, mas vai estar aqui na descrição. Se inscreva e participe do grupo WhatsApp, onde eu vou estar enviando as novidades desse evento. Vai ser muito bom, serão 3 dias comigo, onde eu vou falar de Forex, Cripto e gamificação. Muita coisa interessante no mercado financeiro que pode mudar a sua vida. Sim, mudar a sua vida de fato. A aula eu vou entregar muito conteúdo, eu vou fazer uma entrega muito forte. Vamos para a nossa aula e capite! Bom, esse aqui é o nosso ativo ouro, XAUSD, é o ouro correlacionado ao dólar. Aqui está a minha análise, né? Análise de compra que eu executei, aqui onde eu enviei no grupo do Telegram. E se você estava lá e comprou nesse ponto, bom, fico muito feliz, porque foi ao vivo, eu estava lá com vocês pela manhã. Mas vamos fazer o seguinte, vamos apagar tudo, que eu não vou precisar de mais nada aqui. Aqui o foco é falar sobre a nossa ferramenta maravilhosa. Bora lá. O ouro ele tem uma particularidade muito interessante, galera. Qual é? O preço sempre volta a POI. O que é a POI? Existe uma ferramenta chamada Market Profile, que é o perfil de mercado. Essa ferramenta, ela nada mais nada menos, ela mede o número de compradores e vendedores de uma determinada região. Então quer dizer que de uma ponta a outra, eu tenho basicamente o número de compradores e vendedores de uma ponta a outra. Sendo que essa linha vermelha aqui, ela é o ponto maior entre os compradores e vendedores, tá vendo? Então, de uma ponta a outra, eu tenho a POI. Então, a POI é a média de onde está a briga dos compradores e vendedores em maior quantidade, em maior volume. E isso eu posso medir de qualquer time frame e qualquer movimentação. Tá bom, e como é que eu utilizo isso e como é que eu faço essa particularidade? Por que no ouro Market Profile, se isso eu posso utilizar em qualquer ativo? Bom, o ouro, ele é um ativo muito clean. E o que é um ativo clean? É um ativo que gosta de fazer limpezas. Então, você tem uma determinada região, por exemplo, então você tem aqui uma região, e o ouro ele não se movimenta sem antes fazer uma tomada e uma ida. Então, ele sempre faz isso. E depois ele vai para a sua tendência, seja para cima ou seja para baixo. Ele é muito clean porque ele sempre volta também para pegar liquidez. Ele nunca deixa mercado sem liquidez. Ele sempre vai tomar toda a liquidez de uma impulsão para poder fazer uma outra impulsão. Só que ele tem um detalhe sobre o Market Profile muito interessante, que é o seguinte. O ouro gosta muito de estar sendo atraído para o Market Profile, como se fosse um imã. Então, se eu puxar de uma ponta a outra, você vai ver que o Market Profile dele estava aqui. E observe que automaticamente, após o mercado ele se deslocar, ele rapidamente voltou a POI. Depois ele se afastou e voltou a POI. Depois ele veio aqui embaixo e voltou a POI. Depois veio aqui em cima e voltou a POI. Na média da impulsão. Então isso acontece a todo momento em todos os time frames. Então eu vou ensinar você aqui e te explicar e provar para isso que o ouro ele gosta de fazer essa movimentação. Não são todos os ativos que voltam a POI, apesar que
a maioria dos ativos gostam de retornar ao ponto de equilíbrio do mercado, porque para um comprar, outro tem que vender. E o ouro, como ele é um ativo clean e um ativo que sempre gosta de balancear uma negociação, ele sempre vai voltar a POI. É uma particularidade dele e de outros ativos também, mas especificamente agora estamos falando do ouro. Bom, vamos começar aqui pelo gráfico de 1 hora e ver como a gente sairia apenas visando o Market Profile como negociação. Se vocês observarem, bora lá. Eu tenho uma impulsão para baixo. Observe. Market Profile. Retorno. Apoio. Se eu fizer, eu tenho apoio aqui. Se eu jogar aqui um pouco para baixo, eu tenho apoio aqui. Observe que após eu jogar o Market Profile de uma impulsão, de um topo a uma base, a gente tem o Market Profile justamente nessa consolidação. Olha o mercado retornando e brigando dentro da POI. Tá vendo? Isso aqui acontece em todos os time frames também, tá, galera? E a gente vai debater isso aqui. Se eu pegar essa movimentação, observe. Observe que após essa movimentação eu tenho todo esse vácuo de liquidez e eu tenho toda uma região aqui. E após eu encontrar esse ponto, ele se afasta, retorna a POI. Vai embaixo, vai lá em cima, retorna a POI. Tá vendo? Sempre. Perceba que é uma zona para se trabalhar. Tá vendo? A POI. Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar esse ponto a esse ponto. Ó, observe. Desse ponto a esse ponto. Então, eu tenho aqui, que seria basicamente aqui. Mercado afastado, dentro de uma região, eu tenho um retorno apoio, que é como o mercado mostrou, tá vendo? Retorno apoio. E após chegar na apoio, olha o que ele faz. Por quê? Porque ele é um ativo que tem essa particularidade de retornar. Ele dificilmente fica muito tempo afastado do ponto da apoio. Então, é muito interessante vocês observarem isso e acontece sempre. Ó. Por exemplo, aqui mesmo, é um trade de equilíbrio. A gente tem uma base. Aqui fica muito nítido que a POI está na média de uma região de briga, porque é aqui onde teve o maior número de compradores e vendedores. Então, olha o que eu falei a você sobre o ouro ser clean, tá vendo? Antes dele fazer a movimentação, ó, ele lateraliza e ele vai comendo topo, rompendo fundo, ó, comendo topo, rompendo fundo. Ó, come lá topo, depois retorna. Tá vendo? Pronto. Isso aqui eu tenho uma média. A média dessa região aqui seria a POI. Sem, basicamente, o Market Profile, eu sei que de uma ponta a outra aqui, o maior ponto de ponto de briga é o meio dessa região, tá vendo? É muito simples. E eu vou explicar para vocês como é que você desenvolve o Market Profile no olho, né? Porque não necessariamente, eu hoje não utilizo essa ferramenta assiduamente, mas eu utilizo a ferramenta mais no olho para entender ponto de equilíbrio do mercado. Então, observe que o mercado dessa ponta a essa ponta, ó, quando foi que ele teve o rompimento? Ó, aqui ele teve o rompimento, beleza. Se eu passar para cá, ó, pronto, após o rompimento, observe que a POI ela se encontra aqui, ó. Observe que eu tive uma operação agora onde um dos pontos que eu comprei, que eu deixei lá, eu tive uma operação agora que um dos pontos onde eu calibrei para poder fazer o ponto de compra lá no grupo, que foi dessa compra aqui, foi justamente a POI, porque eu vi que quando eu tracei o profile de uma ponta a ponta, a POI estava justamente nessa posição aqui, ó. E se vocês observarem, se eu fizer isso aqui, ó, isso, foi isso mesmo. Eu peguei até o topo da impulsão e até a retração. E aí, quando eu fiz isso aqui, eu já tinha uma noção do ponto onde ele iria recolher. E foi justamente um dos pontos onde eu estava visando a compra, tá vendo? Olha lá, ó. Lógico que eu não utilizei, isso aqui foi um indicativo. Se vocês observarem, essa compra aqui eu utilizei essa técnica, né? Percebam que até nessa região que eu tinha colocado, ela não funcionou. Depois eu peguei um pouco lá aqui embaixo, porque eu falei, não entendi, ele vai retornar na POI. E foi justamente lá, ó, né? E aí a compra deu mais de 38 mil pontos. Então a POI,
dentro de uma movimentação, ela é um ponto de equilíbrio de mercado, onde o mercado vai balancear. Então é muito interessante vocês estudarem, fazerem backtest dessa ferramenta. E eu posso continuar provando para vocês como isso funciona. Mas agora vamos racionalizar um pouquinho Market Profile. Como é que o Market Profile é desenvolvido? Quando você tem uma movimentação, por exemplo, de baixa, impulsiva. Vamos supor que você tenha uma movimentação impulsiva para baixo. E aí você está aqui, olhou a movimentação, pá. Quando você passa o Market Profile dessa ponta a essa ponta, você não vai ter um profile cheio. Você vai ter apenas um fluxo vendedor. Então, o Market Profile é justamente o fluxo entre os compradores e vendedores e apoia o equilíbrio. Se você só tem um fluxo vendedor, você vai ver o Market Profile ele demonstrando isso aqui vazio. Se vocês observarem, vai estar vazio. Bom, essa parte aqui é chamada de vácuo de liquidez. E isso aqui é a parte onde houve a briga. Perceba que há um ponto. E aqui começa a encher contrato. E começa a briga, tá vendo? Ó. Aí ele sai, vem pra cá, depois ele retorna ao ponto de equilíbrio, tá vendo? Observe que se eu traçar até esse ponto aqui, ó, ainda tá aqui, tá vendo? Ó lá, ó. Sempre ao ponto de equilíbrio. O mercado caiu, foi lá em cima, olha ele retornando. Sempre apoio, tá vendo? Ele sempre vai buscar apoio. Aqui já tem uma outra zona de briga. Então observe que após você ter identificado o vácuo, é porque só há um fluxo, né? Então isso a gente também faz. Então como é que o Market Profile ele é preenchido? À medida que eu tenho um Market Profile aqui, e aí eu tenho justamente essa movimentação e essa para cima, e eu tenho uma movimentação para baixo, já enche uma barra do profile aqui, entre compradores e vendedores. Então aqui já vai se acumular. E aqui tudo vai virar uma região entre compradores e vendedores e aqui vácuo. E à medida que ele vai preenchendo, de movimentação, vai havendo fluxo compradores e vendedores nas pontas. E o mercado ele volta para a liquidez, para ele se dissipar do equilíbrio, depois ele retorna à liquidez. Então, a POI, ela justamente representa esse equilíbrio e você pode ter ela como indicativo. O mercado estiver muito afastado da POI, por exemplo, então o mercado pode vir retomar. Aqui mesmo de olho, aqui eu já identifiquei uma coisa bem interessante. Observe que aqui eu tenho um impulso, eu tenho uma correção, eu tenho um outro impulso. Se eu pegar o profile de cá para cá, sem antes ele fazer a queda, essa queda aqui, ó, observe que aqui eu tenho equilíbrio. Então o mercado ele retornou o profile na zona de equilíbrio, tá vendo? Então ele retorna e não quer dizer que ele vai travar e vai voltar a subir, mas quer dizer que ele vai dar, que ele vai reverter. Não, quer dizer que ele tem chance de parar, de retornar àquela região, que é justamente o equilíbrio entre os compradores e vendedores. Então, só nessa dica aqui, galera, você pode ajustar o seu operacional para essa ferramenta, para saber o mercado retornando a equilíbrio, entender, fazer backtest da ferramenta. Praticamente eu já entreguei uma informação muito valiosa. O ouro retorna a POI. O ouro sempre retorna a POI. Sempre retorna a POI. Então, por conta disso, você já tem uma ideia de que tipo de movimentação ele pode fazer após confirmações. Eu não opero essa estratégia firmemente no ouro porque eu tenho um outro tipo de leitura com base em Elliott Wave e já me dá outras confirmações. Mas quando eu quero refinar o meu ponto de entrada baseado nos conceitos que eu utilizo, eu já utilizo o Market Profile para me dar uma visão de panorama, para eu entender melhor onde estão os vácuos, onde estão as posições interessantes desse ativo, tá bom? Ficamos aqui, é basicamente a aula que eu queria dar para vocês. Valeu, galera, e partimos para a próxima aula.